Quem era a esposa de Caim? Essa é uma das perguntas mais antigas feitas por quem se debruça sobre as páginas do Gênesis. E por trás dela, outras questões ainda mais provocantes emergem. Havia mais seres humanos além de Adão e Eva? De onde vieram as pessoas que povoaram a Terra? O silêncio das Escrituras sobre alguns nomes e detalhes desperta curiosidade, mas não deixa espaço para fantasias. A Bíblia é clara ao afirmar que Deus criou um só homem, Adão, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Dele formou Eva, sua esposa, a partir de uma costela, e a eles deu uma ordem que não era apenas um mandamento, mas uma missão: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Desde esse momento, todo ser humano passou a descender de um único casal. Não havia outra linhagem, nem uma civilização paralela. Não existia uma segunda raça escondida nas sombras do Éden. Todos, sem exceção, procedem de Adão e Eva, como confirmado em Atos capítulo 17, versículo 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Isso significa que a esposa de Caim era, sim, uma de suas irmãs. E não só isso, todos os filhos e filhas de Adão e Eva casaram-se entre si. Hoje isso nos parece incômodo ou até mesmo repulsivo. Mas nos primórdios da humanidade era necessário. A terra precisava ser povoada. A ordem divina precisava ser cumprida. E mais, naquela época não havia qualquer proibição moral ou risco genético em casamentos consanguíneos. O código genético de Adão e Eva era perfeito, sem mutações, sem corrupção, sem as falhas que o tempo e o pecado introduziriam nas gerações futuras. Em Gênesis, capítulo 5, versículo 4, está escrito que Adão viveu 800 anos depois que gerou a Sete, e teve filhos e filhas. A Bíblia não menciona todos os nomes, mas o texto deixa claro que o número era significativo. Muitos estudiosos estimam que, ao longo dos quase 1000 anos de vida, Adão e Eva possam ter tido dezenas de filhos e milhares de descendentes diretos. Em um mundo ainda sem civilizações formadas, cada nascimento era a semente de uma nova família, de uma nova linhagem. Foi assim que Caim encontrou sua esposa, entre as filhas de seus pais, e com ela gerou um filho chamado Enoque. Caim então edificou uma cidade e a nomeou em honra a seu filho. Esse gesto marca o início da urbanização humana. Pela primeira vez, a descendência de Adão começa a se fixar em estruturas sociais mais organizadas, dando origem à ideia de tribo, clã, comunidade. O que começou com 2, Adão e Eva, rapidamente se espalhou, e a população começou a crescer. Cada nascimento, cada casamento, cada nome citado ou omitido nos registros genealógicos é uma prova de que a ordem divina de multiplicar estava sendo cumprida com fidelidade. E esse crescimento numérico traz consigo outra constatação importante. O incesto, nos primeiros tempos da humanidade, não era considerado pecado. Não existia lei que o proibisse. Não havia estrutura social nem código moral revelado que condenasse tal prática. Mais tarde, quando o pecado e a degeneração genética se aprofundaram, Deus estabeleceria limites e leis claras sobre o assunto. Mas naquele momento era apenas parte do plano. Era parte do início. Era necessário. A história da esposa de Caim não é um mistério oculto. É uma confirmação da simplicidade e da profundidade do relato bíblico da criação. É a prova de que Deus, ao criar o homem e a mulher, já havia planejado cada detalhe da multiplicação da humanidade. E mesmo sem sabermos seu nome, sua história está registrada na eternidade, como o início de uma nova geração, marcada não apenas pelo nascimento de povos, mas pelo surgimento do bem e do mal, que passaria a caminhar entre os homens. Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva, o primogênito da humanidade. Com ele veio não apenas a alegria da vida, mas também o peso do pecado. Seu nome carrega um paradoxo: o início da multiplicação e o início da violência. Quando matou seu irmão Abel por inveja, Caim abriu a porta do mundo para o assassinato. O sangue de Abel clamou da terra por justiça, e Deus interveio com juízo e misericórdia. O Senhor não apenas confrontou Caim, mas o condenou a vagar pelo mundo como fugitivo. Maldito és tu desde a terra, serás fugitivo e errante sobre a terra. Contudo, mesmo nesse juízo, houve compaixão.
Deus colocou uma marca em Caim, uma proteção divina que impediria que fosse morto por vingança. E foi assim. Amaldiçoado, mas ainda debaixo de um limite estabelecido por Deus, que Caim partiu para o oriente do Éden, em direção à terra de Nod. Ali, casou-se com sua irmã, filha também de Adão e Eva, e iniciou uma nova fase da história humana. Juntos, tiveram um filho chamado Enoque, mas Caim não parou aí. Ele construiu uma cidade e deu a ela o nome do filho, como que tentando estabelecer uma identidade duradoura, uma continuidade para além de seu pecado. A cidade de Enoque se tornou o primeiro assentamento urbano da Bíblia. A civilização nascia das cinzas do crime. A história então passa a registrar o início de famílias e culturas que se desenvolveriam ao redor desse núcleo de descendência. E foi a partir dessa linhagem que surgiram nomes como Irade, Meujael, Metusael e Lameque. Este último se destaca como o primeiro polígamo registrado na Bíblia, casando-se com duas mulheres, Ada e Zilá. Mas Lameque também foi o segundo assassino da história. Em sua arrogância, matou um homem e fez questão de cantar sobre isso. Seu discurso às suas esposas revela o grau de corrupção moral que já começava a permear os descendentes de Caim. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, mas de Lameque 70 vezes 7. O pecado que começou como ciúme entre irmãos agora era celebrado em forma de poesia sombria. Ao mesmo tempo, em outra parte da história, Adão e Eva geravam um novo filho, Sete. Seu nome significa designado ou colocado, pois Eva disse: Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, porque Caim o matou. Com Sete, a Bíblia nos apresenta uma linha alternativa, uma linhagem marcada não pela violência, mas pela devoção. É dele que virá Enos, e será justamente nessa geração que os homens começarão a invocar o nome do Senhor. 2 caminhos surgem então na narrativa bíblica: o caminho de Caim e sua linhagem de orgulho, autossuficiência e violência, e o caminho de Sete, marcado por fé, submissão e busca por Deus. A esposa de Caim, portanto, está inserida neste ponto de transição. Ela é um elo entre a pureza do Éden e a decadência da cidade, entre o plano original de Deus e a dureza do pecado, entre a bênção da multiplicação e o peso da maldição. Ela não é nomeada, mas sua existência é fundamental. Sem ela, não haveria descendência, não haveria cidade, não haveria civilização. Ela representa o lado oculto da história, o ventre que continuou a raça humana mesmo quando as trevas começaram a se espalhar sobre a terra. Muitos rejeitam a ideia de que os irmãos se casaram entre si, mas isso revela apenas uma visão moderna, desconectada do contexto original. Não havia outro caminho. Deus permitiu porque o plano era maior do que os critérios morais atuais. O incesto, naquele tempo, não era pecado, mas providência. E mais, era sustentado por corpos perfeitos, livres de mutações, sem as degenerações acumuladas ao longo das gerações. Foi apenas com o tempo e com o avanço da corrupção do DNA humano que se tornou necessário estabelecer limites. Deus sabia que a degradação viria e, por isso, mais adiante, traria leis claras sobre casamentos entre parentes próximos. Mas naquele início, ele agia com sabedoria perfeita, usando até mesmo o improvável para cumprir sua vontade. Com o tempo, os filhos de Adão e Eva espalharam-se pela terra, formando famílias, clãs e tribos. Cada geração crescia sob o legado dos primeiros dias do Éden e da dor da queda. Caim, mesmo marcado por seu crime, teve sua linhagem preservada. A civilização floresceu, mas carregava as cicatrizes do pecado original. De sua descendência vieram não apenas os primeiros assassinos, mas também os primeiros mestres da arte, da música, da metalurgia e da pecuária. Jabal foi pai dos que habitam em tendas e criam gado. Jubal, o ancestral de todos os que tocam harpa e flauta. E Tubal-Caim, mestre em forjar instrumentos de bronze e ferro. A semente da rebelião convivia com o dom da criatividade. Homens que ignoravam a Deus produziam cultura, e mulheres, como a esposa de Caim, sem nome, sem menção direta, continuavam sendo parte do plano de multiplicação estabelecido pelo Criador. O silêncio das Escrituras sobre ela não significa ausência. Pelo contrário,
é uma representação do papel fundamental que tantas mulheres tiveram na história da redenção, sem receberem nome nas genealogias. A esposa de Caim representa as mães não mencionadas, os úteros anônimos que geraram os povos. Ela é o ventre que preservou a humanidade em seu início mais frágil. E foi dessa geração de filhos e filhas que o mundo começou a se encher. A cada nascimento, uma nova ramificação se formava, e a linhagem de Sete, por contrapartida, seguia como a árvore viva da promessa. De Sete nasceu Enos, e foi justamente então que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Esse contraste entre os filhos da carne e os filhos do Espírito se tornaria cada vez mais evidente. A Bíblia nos mostra que, com o passar do tempo, o pecado não apenas manchou o coração humano, mas também começou a deteriorar sua estrutura física. O DNA perfeito de Adão e Eva começou a sofrer as consequências do mundo caído. Mutação após mutação, a herança genética dos seres humanos foi se tornando mais frágil, mais suscetível a falhas, doenças, deformações. O que era puro tornou-se vulnerável. O que era forte tornou-se instável. E foi nesse contexto, muitos séculos depois, que Deus entregou a Moisés leis específicas que proibiam o casamento entre parentes próximos. Em Levítico, capítulo 18, Deus declara com firmeza: nenhum de vós se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a nudez dela. O Senhor então lista diversas relações proibidas: mãe, pai, irmã, tia, nora, cunhada, entre outras. Ele afirma que tais práticas são abominações, dignas de exclusão do meio do povo. Não era mais permitido o que no princípio fora necessário. O plano de Deus avançava. A humanidade já havia crescido. Agora era a hora de preservar a santidade, a saúde e a pureza do povo escolhido. Essas leis tinham como objetivo proteger não apenas o físico, mas o espiritual. Separar Israel dos costumes pagãos e imorais dos povos vizinhos, proteger a linha que traria o Messias, porque da linhagem de Sete viria Noé, de Noé, Sem, de Sem, Abraão, de Abraão, Isaque, de Isaque, Jacó, e de Jacó, Judá, até chegar a Davi, e então a Jesus. Cada geração era um elo, cada ventre uma ponte, cada mulher, mesmo sem nome, cumpria um papel na eternidade. O tempo passou, o mundo mudou. As leis foram reveladas, os pactos firmados. Mas a história da esposa de Caim permaneceu como um lembrete. No início, Deus permitiu o necessário para estabelecer o essencial. E mesmo sem nomear cada figura, ele conhecia cada rosto, cada coração, cada alma. A Bíblia não romantiza o incesto. Ela apenas registra com fidelidade os fatos e mostra como, com o avanço do pecado, foi necessário estabelecer limites. O que um dia fora provisão, agora era proibição. E assim, com sabedoria e graça, Deus guiava a humanidade do caos à redenção. Com o passar das gerações, o mundo se tornou palco de contrastes cada vez mais visíveis entre o bem e o mal, entre os que invocavam a Deus e os que se afastavam dele. A descendência de Caim seguiu produzindo cultura, cidades e avanços, mas também mergulhou em corrupção, violência e orgulho. Já os filhos de Sete, mesmo em meio a uma humanidade em declínio, mantinham viva a chama da fé. A esposa de Caim, esquecida nas genealogias, representava um tipo de personagem recorrente nas Escrituras: os invisíveis aos olhos dos homens, mas essenciais aos planos de Deus. Assim como tantas mulheres silenciosas nos bastidores da história bíblica, esposas, mães, parteiras, intercessoras, ela foi instrumento do plano divino para dar continuidade à raça humana. E é nesse ponto que muitos se perguntam se, no princípio, o casamento entre irmãos era necessário. Por que Deus depois o proibiu com tanta severidade? A resposta não está na mudança de caráter de Deus, mas no avanço da revelação e nas condições humanas em constante deterioração. O DNA, antes puro, agora era carregado de erros genéticos acumulados.
A união entre parentes próximos, que no início não oferecia riscos, tornou-se perigosa e destrutiva. Doenças hereditárias, síndromes congênitas, malformações, tudo isso começou a surgir e a se intensificar com o tempo. Deus, em sua misericórdia, protegeu o povo estabelecendo limites. As leis dadas a Moisés não foram uma correção de Deus, mas um aprofundamento de sua sabedoria aplicada às novas fases da humanidade. Não era mais necessário recorrer a casamentos entre irmãos. A terra já estava povoada, as tribos estabelecidas, as famílias numerosas. Era tempo de avançar, de separar, de santificar. Ainda assim, mesmo após a entrega das leis, a Bíblia não esconde os episódios de transgressão. Ela revela, expõe e mostra as consequências. Vemos Lote e suas filhas, Judá e Tamar, Aminon e Tamar, relacionamentos marcados por dor, injustiça e destruição. Mas também vemos a misericórdia divina se manifestando onde menos esperamos. Tamar, que enganou seu sogro para garantir descendência, tornou-se ancestral de Davi e, mais tarde, de Jesus. Isso nos mostra que o pecado tem consequências, sim, mas que Deus, em sua soberania, pode transformar até mesmo as tramas mais tortuosas em caminhos para a redenção. A história da esposa de Caim é também uma história de origem, de como Deus, mesmo em meio à rebelião, não deixou de cuidar do plano que culminaria no nascimento do Salvador. É uma história que nos lembra que os começos nem sempre são limpos ou organizados, mas são conduzidos por mãos perfeitas. Ao olhar para a multiplicação da humanidade, não devemos nos escandalizar com as permissões divinas do início, mas sim reconhecer o cuidado progressivo do Criador, que instrui seus filhos de acordo com sua maturidade espiritual e necessidade histórica. Deus não muda. Seus princípios são eternos, mas sua pedagogia é paciente, gradual e cheia de graça. Ele ensinou por meio da consciência, depois por meio da lei e, por fim, pelo Verbo que se fez carne, Jesus Cristo. E é a partir dessa lente que devemos entender toda a narrativa bíblica. A esposa de Caim não foi um erro, nem uma exceção bizarra. Ela foi parte da estratégia de Deus para dar início à raça humana. E se ela, mesmo sem nome, teve um papel tão decisivo, quanto mais nós, que conhecemos a cruz, temos responsabilidade diante do plano de salvação. Que essa história nos leve a valorizar as origens, a respeitar a palavra, mesmo nas suas partes mais difíceis, a entender que por trás de cada genealogia há um propósito. E que Deus nunca perde o controle, nem mesmo quando o mundo parece desordenado. Se você assistiu até aqui, comente. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7.